Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 6º domingo da Páscoa. Nestas 3 últimas semanas, estamos acompanhando no Evangelho o grande discurso de Jesus, chamado o discurso de despedida, inserido em 2 atos muito importantes que Jesus realiza com seus discípulos: a última ceia e o lava-pés. Jesus sabia do que lhe esperava. A sua paixão e, consequentemente, morte e ressurreição estavam próximas. E, tendo consciência disso tudo, Jesus faz um caminho pedagógico com os seus discípulos. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia Jesus dizendo: Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu lhes dizia que este é o grande testamento de Jesus. Ele nos confia a grande herança do Pai, o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. E é nesse ambiente que está inserido o Evangelho de hoje. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 2 coisas no discurso de despedida de Jesus. A primeira é a tônica do amor.
Imaginemos nós que Jesus está no momento eminente à sua morte. E de modo tão singular, tão afetuoso, tão singelo, ele reforça com os discípulos a grande essência de Deus, o amor. A primeira característica. E a segunda característica, Jesus lhes comunica a paz. Imaginemos nós que uma pessoa, sabendo que está perto a sua morte, talvez isso poderia gerar muita perturbação, muita ansiedade no coração. Mas Jesus trata desta temática de maneira pacífica e ao mesmo tempo comunicando a paz. Vamos aprender com Jesus. Nos momentos delicados da vida, permitir com que a paz reine sobre os nossos corações. Mesmo que a realidade seja difícil. Imaginemos nós, Jesus estava próximo à morte. Iria enfrentar o suplício da cruz e diz aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo vos dá. Então, tome estas duas características do Evangelho de hoje, pois elas te ajudarão na sua vida. Este é um breve contexto, que agora nós vamos entrar no texto. Se você tem o folheto em mãos, eu te convido a tomar os 3 primeiros versículos, 23, 24 e 25. Encontraram? Leiamos juntos. Naquele tempo, Disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viveremos e faremos nele a nossa morada. quem não me ama, Não guardará a minha palavra, e a palavra que escutais não é a minha, mas do Pai que me enviou. isto É o que vos disse enquanto estava convosco. Este trecho tem uma densidade teológica muito profunda e eu quero tomar alguns pontos que considero importante para nossa reflexão. Primeiro ponto, se alguém me ama, este se tem por detrás uma perspectiva antropológica, a liberdade humana. Jesus não nos obriga a ferro e fogo a amá-lo. Ele respeita a nossa liberdade, se alguém me ama. Porque se ele fosse contra a nossa liberdade, ele iria contra a si mesmo. Vai nos dizer o livro do Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que significa ser imagem e semelhança? Primeira coisa, significa ser livre, como Deus é. E segunda coisa, ter a capacidade de amar como Deus ama. Isso significa imagem e semelhança. Se alguém me ama. A partir do momento que ele faz a caminhada com os discípulos e depois terá como ápice a morte de cruz e a ressurreição, é para que os discípulos experimentem o amor de Deus. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. E a partir do momento que a pessoa faz uma livre adesão a este amor, ela é chamada a uma virtude. E qual é esta virtude? Guardar a minha palavra. Esta semana, durante a novena, eu trazia uma metáfora em uma das homilias, dizendo que quando nós temos algo muito importante em casa, de repente nós guardamos tão bem guardado aquela coisa, que depois a gente esquece onde guardou.
De repente isso já aconteceu com você, né? Guardar algo tão bem guardado, porque era importante, quando você precisou, meu Deus do céu, agora onde eu coloquei? Não estou lembrando mais. Esse guardar do Evangelho de João não diz respeito a este guardar que a gente faz com as coisas. Então, padre, qual é o significado do verbo guardar no Evangelho de hoje? Significa praticar e viver de acordo com a mensagem de Jesus, demonstrando amor e obediência a Ele. Isso significa guardar os mandamentos, guardar a palavra. Tem muitos irmãos cristãos que acham que guardar a palavra e guardar os mandamentos significa aprender isso de cor e depois ficar rotando o versículo bíblico na cabeça dos outros. Não é verdade? O Evangelho nos diz: guardar a minha palavra significa, na vida do cristão, praticar e viver de acordo com a palavra de Jesus. Uma adesão tão íntima e tão profunda a Ele, a sua mensagem, a sua palavra, que me leva ao amor e à obediência ao que Ele me diz. Guarde estas duas palavras, amor e obediência. Então, guardar os meus mandamentos, guardar a minha palavra te pede o quê? Amor a Jesus e obediência à palavra dele. E o que este movimento, padre, causa em nós? Aí o Evangelho é fenomenal. Jesus veio dizer: se a pessoa, no exercício da sua liberdade, escolhe praticar e viver a palavra de Jesus, demonstrando amor e obediência a Ele, o que isso causa, o que isso realiza de maneira concreta na vida daquele que crê? Aí Jesus diz: nós viremos e faremos nele a nossa morada. Preste atenção. Se você se abre à novidade do Evangelho de hoje e guarda a palavra, ama a palavra, obedece a palavra, pratica e vive esta mesma palavra, você se torna morada de Deus. Você se torna habitação do Altíssimo. E esta é a novidade do Novo Testamento. Outrora este Deus estava muito longe, nós não poderíamos nem mesmo pronunciar o seu nome, a visão do Antigo Testamento. Este Deus era tão santo que nós não poderíamos contemplar a sua face, porque se olharmos a face de Deus não aguentaríamos e morreríamos. Visão do Antigo Testamento. Agora, na plenitude dos tempos, Deus manda o seu Filho nascido de uma mulher, e o amor dele derramado sobre os nossos corações nos permite fazer uma experiência íntima e profunda com este Deus, no qual eu me torno morada dele. A minha habitação se torna a habitação do Senhor. Conseguem perceber a profundidade do Evangelho? A sua vocação, o seu chamado é fazer esta experiência de amor com Deus e se tornar nele habitação, para que ele prevaleça, para que ele habite na minha e na sua interioridade. Se pergunte diante do Evangelho de hoje: eu já estou vivendo esta experiência onde a minha interioridade é habitação de Deus?
A minha prática religiosa, o caminho de fé que eu faço desde o início, talvez da minha infância, tem me permitido fazer da minha vida morada de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é agraciado com o evangelho de hoje. Você é destinatário desta palavra de vida para a sua vida. Se permita se tornar morada de Deus. Nós viremos e faremos nele nossa morada. Esse é o convite para você nesta manhã de domingo. Se tornar morada, a habitação de Deus. E com certeza, se todos os cristãos tivessem consciência desta palavra e vivessem o que ela diz, o nosso mundo seria bem melhor. Quando as pessoas se reconhecem morada de Deus. Mas Jesus também nos deixa bem claro: quem não me ama não guarda a minha palavra. Eita, agora vem puxão de orelha. O critério do amor a Deus não consiste no que eu digo, não consiste no adereço que eu coloco sobre o meu corpo, não diz respeito apenas às imagens ou aos santos que eu tenho na minha casa, mas de fato, o que me leva na prática a ser um cristão autêntico é guardar a palavra. Porque só guarda quem ama. E isso acontece nas nossas relações. Se uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, te dá um conselho, o vínculo que você tem com ela, pela via do amor, te leva a entender: o que esta pessoa está me dizendo é importante, é bom para mim. Então eu vou guardar e vou praticar o conselho que ela está me dizendo, porque eu sei que ela me ama. Às vezes isso acontece com um conselho que o pai dá, a mãe dá, um amigo, uma avó, uma pessoa mais próxima da convivência. Só se guarda a palavra de quem se ama. Isto é cirúrgico no evangelho de hoje, porque nos leva à seguinte pergunta: se de fato eu não tenho guardado a palavra no sentido que eu acabei de explicar agora há pouco, praticar e viver de acordo com a mensagem de Jesus, demonstrando amor e obediência a Ele, significa que está faltando o que, gente? Amor. E talvez hoje, na prática religiosa, tomemos o nosso caso como católicos, talvez hoje nós temos gastado muitos esforços em cima da norma, em cima do rigor religioso, em cima da doutrina religiosa, mas talvez esteja faltando amor. Pode até ter muitos ritos, muitas normas, muitos protocolos religiosos, mas de repente esteja faltando o essencial, o amor. Porque, repito, só se guarda a palavra de quem se ama. Então, se eu faço uma relação íntima e profunda com o amor de Deus na minha vida, eu irei guardar a palavra dele. Se eu ainda não experimentei este amor, de repente, esta palavra também não vai permanecer em mim. Vamos agora à última parte do texto. Tome aí os versículos 26 e 27. Olha que interessante. 26 e 27, vamos juntos? Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito.
Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Vamos juntos essa última frase. Não se perturbe, nem intimide o vosso coração. Será que esta palavra está atualizada diante da realidade que vivemos? Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Jesus está voltando para o Pai. Domingo que vem é a festa da Ascensão do Senhor. Mas voltando ao Pai, Ele permanece conosco. E permanece através de quem? Do Espírito Santo. E vocês verão isso de maneira muito pedagógica na liturgia. Nós temos a festa da Ascensão do Senhor e depois nós temos a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que continua a agir por meio da igreja, por meio dos discípulos, ele tem o poder, e aqui o texto enfatiza dois verbos: ensinar e guardar. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Ensinar e guardar, guardar e ensinar. E qual é o significado destes dois atributos do Espírito Santo? O recordar, o guardar significa penetrar na significação mais profunda dos atos de Jesus. Vamos tomar um exemplo concreto para entender esse recordar? A Eucaristia. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, o Espírito Santo atualiza este sacrifício e nós penetramos de maneira mais profunda a este acontecimento, porque nos possibilita uma relação íntima e profunda com Jesus. O corpo de Jesus se dilui, cai nas minhas correntes sanguíneas e se torna o meu sangue. O sangue de Jesus é meu sangue e o meu sangue é o sangue de Jesus através da Eucaristia. Recordar, guardar, é penetrar na significação mais profunda dos atos de Jesus, como por exemplo nós vivemos em toda a Eucaristia. E o ensinar é levar assim a compreensão progressiva da realidade de Jesus e do sentido das coisas em sua relação com Ele, que o Espírito Santo ensina todas as coisas. Nós precisamos desta virtude do Espírito. Sabe por quê? Porque de repente nós não queremos ser ensinados por Ele. Mas hoje a gente está vivendo um movimento contrário. Somos nós que queremos ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. E o Espírito Santo tem dois atributos: ensinar e guardar. Então, se a missão dele é ensinar, quem deve aprender? Eu e você. E de repente, nós queremos fazer o quê? O contrário. Eu quero ensinar o que Deus precisa fazer. Então vocês estão vendo que viver a palavra também tem os seus desafios. Por quê? Porque nos pede uma conversão, nos pede uma mudança de mentalidade. E Jesus diz: eu vos deixo a paz, não a dou como o mundo vos dá, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Olha que Judas estava saindo para trair Jesus. Pedro iria negá-lo 3 vezes. Quando ele estava no alto da cruz, quem que sobrou? As 3 mulheres e João. E cadê os outros? Todos escondidos.
Este era o ambiente que esperava Jesus. Mas ele prevalece naquilo que está na essência, a paz. E a paz aqui no Evangelho de João não é apenas ausência de conflitos, mas a paz é sempre ligada à pessoa de Jesus e à sua presença. E aí repito a vocês, nos momentos de perturbação, não se intimide o vosso coração, porque é possível passar por uma tribulação com paz no coração? Sim. Padre, mas eu tento e não consigo. Então o que eu preciso fazer? Se a paz sempre é ligada à pessoa de Jesus e à sua presença, para que o meu coração fique em paz no momento de perturbação e tribulação, eu preciso estar intimamente ligado a quem? A Jesus. Porque se de fato eu estiver sozinho, sozinha, e o problema for muito grande, aí a dimensão impetuosa dos afetos, dos sentidos, das vontades vão se tornar como que um vulcão em erupção, e de repente eles vão ser mais fortes do que eu. Mas se a minha vida está pautada pela força do Evangelho, que hoje eu escuto e acredito e permito com que esta palavra se torne ação em mim, a paz será sempre aquela condição íntima e profunda que eu posso alcançar, porque a minha vida está enraizada em quem? Em Jesus. E por que isso, Padre? Porque Ele é o autor da paz. Ele é a origem. E se você faz essa experiência íntima e profunda com Ele, de fato, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. E aí Jesus se despede de uma maneira bastante interessante. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Qual é a decisão última de cada cristão, de cada discípulo de Jesus? Crer. A comparação entre as palavras de Jesus e os acontecimentos conduzirá os discípulos a progredir no conhecimento e na fé. E eu quero te convidar a estes 2 passos. Estamos ainda chegando à metade do ano de 2025. Até o final, temos ainda muita água para passar debaixo da ponte, como diz o ditado. E aí o Evangelho quer te convidar a progredir no conhecimento de Jesus e a progredir na fé. Faça este propósito, que ao longo de 2025 você progrida no conhecimento de Deus. Que neste ano você progrida na fé. Experimente o que a palavra tem a te dizer. Então vamos encerrar pedindo esta graça. Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vai pedindo esta graça de guardar a palavra, de permitir com que a sua vida seja de acordo com a palavra, a mensagem de Jesus. Peça a graça de demonstrar o seu amor e a sua obediência à palavra dele. Se de repente o seu coração está agitado e perturbado, ouça Jesus te dizendo: não se perturbe nem se intimide o vosso coração, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Peça esta graça de uma paz verdadeira, que consiste na sua ligação íntima com a pessoa de Jesus,
porque Ele é a origem da paz. Peça ao Espírito Santo que hoje te ajude a ensinar e a guardar tudo o que Jesus nos ensinou. Mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viestes a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por mim, porque eu te amo. Ninguém te